sobre a radiciação no conjunto dos números reais. Hoje a aula vai sobre as propriedades. A radiciação nada mais é do que uma potenciação com expoente fracionário. Temos que a raiz enésima de A elevado a m será igual a A com expoente fracionário m sobre 2. Assim como a raiz enésima de A será igual a A com expoente fracionário 1 sobre E. Exemplos. A raiz cúbica de 2 elevado à quinta potência é igual a 2 elevado ao expoente fracionário 2 elevado ao expoente fracionário 5/3. Outro exemplo. 3 elevado ao expoente fracionário 3. A raiz de 3, raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, que é igual à raiz quadrada de 27. Como costumamos dizer aqui, que no passar da potência para a radiciação, o que está dentro vai para fora e o que está fora vai para dentro. É importante guardar essa regrinha na resolução dos exercícios. Por exemplo, no raiz cúbica de 2 elevado na quinta potência, nós temos que o que está fora é o 3 do índice. Então, ele passa a ser denominador do expoente fracionário. O que está dentro é o expoente 5. Então, ele passa para fora como numerador do expoente fracionário. Bom, a primeira propriedade da radiciação nos diz que é interessante transformar o radicando numa potenciação com expoente igual ao índice da radiciação. Por exemplo, aqui, raiz cúbica de 64 é igual a 4, porque 64 é igual a 4 elevado à terceira potência. Como 4 elevado à terceira potência é 64, raiz cúbica de 64 será 4. Pela propriedade, raiz enésima de A elevado a n é igual a A. Exemplos, então, da primeira propriedade. Raiz quadrada de 4 elevado à segunda potência é igual a 4. Raiz sexta de 7 elevado à sexta potência é igual a 7. Sempre que meu índice for a mesma coisa que o expoente, o resultado será o valor do radicando. Desde que esse valor não seja negativo com o índice par. Mas ao final eu irei explicar por quê. Então, aqui outro exemplo é a raiz nona de 1,23 elevado à nona potência, que é igual a 1,23, e a raiz quinta de π elevado à quinta potência, que será igual a π. Segunda propriedade da radiciação. Essa propriedade a gente viu na aula passada, que ela é muito importante na hora de calcular uma raiz pela decomposição em fatores primos. Nós temos que a raiz de 4 vezes 9 é igual à raiz de 36. Então, eu posso fazer o cálculo ou primeiro multiplicar e depois fazer o cálculo.
Exemplos, então, da segunda propriedade. A raiz de 4 vezes 10 é igual a raiz de 4 vezes a raiz de 10. Segundo exemplo, a raiz cúbica de 1/10 vezes 3,43 é igual à raiz cúbica de 1/10 vezes a raiz cúbica de 3,43. É importante lembrar que essa propriedade não vale para a adição e subtração de radicais. Ela só é válida para a multiplicação. E para a divisão, como nós estamos vendo aqui na terceira propriedade. Tanto faz se eu quiser dividir primeiro e depois calcular a raiz, ou calcular a raiz e depois fazer a divisão. As duas formas estão corretas. Então, a raiz quadrada de 36 quintos é igual à raiz de 36 divididos pela raiz de 5, que é igual a 6 dividido pela raiz de 5. A raiz cúbica de 0,001 é igual à raiz cúbica de 1 sobre 1000, que é igual à raiz cúbica de 1 divididos pela raiz cúbica de 1000, que é igual a 1/10. A quarta propriedade nos traz a informação de que eu posso multiplicar o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número. Desta forma, nós teremos radicais equivalentes. Por exemplo, eu tenho aqui raiz cúbica de 5 elevado à terceira potência. Se eu multiplicar o índice por 2 e o expoente por 2, eu terei raiz sexta de 5 elevado à sexta potência, que vai dar o mesmo resultado, o número 5, raiz 5. E o inverso dessa propriedade, que seria ao invés de fazer a multiplicação, fazer a divisão, ela também é válida. Se eu pegar essa raiz sexta de 5 elevado à sexta potência e dividir por 2, eu vou ter raiz cúbica de 5 elevado à terceira potência, que será igual a 5. Então, aqui nós temos que essa propriedade é válida tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Importante lembrar que essa multiplicação do índice e do expoente deverá ser feita pelo mesmo número, assim como a divisão. Eu vou dividir o índice por um número e vou dividir meu expoente pelo mesmo número. Exemplos, então. Eu tenho raiz quinta de 2 elevado na terceira é igual a... Posso multiplicar meu índice, que é 5 vezes 3, e também meu expoente, que é 3 vezes 3. Vai ficar raiz com índice 15 de 2 elevado à nona potência. Aqui temos raiz quarta de 64. Eu fatorando 64 e transformando ele para potência, eu vou ter uma raiz quarta de 2 elevado à sexta potência. Eu posso dividir tanto o índice quanto o meu expoente por 2. Nesse caso, eu vou ter raiz quadrada de 2 elevado na terceira. E então, a quinta propriedade. A quinta propriedade diz respeito à radiciação da radiciação, raiz de raiz. Eu tenho aqui raiz terceira, ou raiz cúbica, da raiz quadrada de 64. Como eu faço esse cálculo? Eu vou fazer a multiplicação
dos índices. Eu vou multiplicar o 3, que é o índice da primeira raiz, vezes o 2, que é o índice da segunda raiz. Então, eu vou ter aqui uma raiz sexta de 64. Aqui aparece direitinho o que tem para fazer. Eu vou fazer a multiplicação dos índices. E aí vou ter só um radical. Ó, um exemplo da quinta propriedade. Eu tenho a raiz terceira da raiz quarta da raiz quadrada de 512. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 4 vezes 2, raiz de 512. Logo, meu índice vai ficar 24, raiz de 512. Aqui um segundo exemplo. Eu tenho raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 102. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que está aqui. Vai dar 16. Logo, eu tenho uma raiz com índice 16 de 102. A gente utiliza as propriedades principalmente para simplificar os cálculos, né? É importante tu transformar esse radicando para um número que tu não possa mais simplificar ele. Um número que não tenha raiz, né? Exata. Por exemplo, assim, a gente chegou ali num resultado de raiz 24, com índice 24 de 512. Então, a gente vai fatorar o 512. 512 dividido por 2 dá 256, divididos por 2 dá 128, divididos por 2 dá 64, divididos por 2 dá 32, divididos por 2 dá 16, divididos por 2 dá 8, divididos por 2 dá 4, divididos por 2 dá 2 e divididos por 2 dá 1. Então, eu tenho aqui que 512 é igual a 2 elevado à nona potência. Então, a raiz com índice 24 de 2 elevado à nona potência vai ser... Eu tenho aqui como fator comum dos dois o número 3. Então, eu posso dividir os dois pelo número 3. 24 divididos por 3 dá 8, 9 divididos por 3 dá 3. Então, simplificando, eu tenho que a raiz com índice 24 de 512 é igual a raiz com índice 8 de 2 elevado à terceira potência. Determinando a raiz no conjunto dos números racionais. Para calcular a raiz de um número decimal, primeiro deve-se transformá-lo para fração. Depois, decompor em fatores primos seu numerador e denominador. E em terceiro, aplicar as propriedades para simplificar. Eu tenho aqui, como exemplo, a raiz de 10,89. 10,89 é igual à fração 1.089 centésimos. Se eu decompor esses dois números em fatores primos, eu vou achar que o 1.089 é igual a 3 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Já o 100 é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Eu vou aplicar aquela propriedade para extrair a raiz, né? Eu sei que 3 ao quadrado dá 9 e a raiz de 9 dá 3. 11 ao quadrado dá 121 e a raiz de 121 é 11. 2 ao quadrado é igual a 4 e a raiz de 4 é igual a 2. E 5 ao quadrado é 25 e a raiz de 25 é igual a 5. Fazendo a multiplicação, eu tenho que 33 décimos, que é igual a 3,3. Então, a raiz de 10,89 é igual a 3,3. Atente-se! As propriedades são válidas apenas para os radicandos positivos ou para os radicandos negativos
com índices ímpares. Isso daqui é muito importante. Vejam só. Por que eu não posso simplesmente cortar aqui o expoente com o índice da raiz? Porque se eu tiver aqui um radicando negativo e um índice par, não vai dar certo esse corte. Porque olha só, a raiz de 16 é 4. Então, a raiz quadrada de menos 16, a gente não pode dizer que é menos 4, porque menos 4 vezes menos 4 vai dar 16 positivo e não 16 negativo. Se a gente simplesmente cortar aqui, nós vamos achar como raiz o menos 4. Só que essa propriedade só se aplica se o radicando for negativo e o índice for par, porque aí tu vai ter mais uma multiplicação aqui que vai deixar o resultado negativo. Isso é devido à regrinha dos sinais, né? São sinais iguais, ente par, dá resultado positivo. Bom, por exemplo aqui, se for um radicando negativo e um índice ímpar, dá certo. Porque, por exemplo, ó, a raiz cúbica de menos 8 é igual à raiz cúbica de menos 2 elevado à terceira potência. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 dá 4, que vezes menos 2 vai dar menos 8. As raízes negativas com expoente par, vocês vão conseguir resolver lá no ensino médio, com os números complexos. Por enquanto, a gente diz que elas não existem no conjunto dos números reais. Ó, radicandos negativos com índices pares não têm raiz nos números reais. Na próxima aula, eu pretendo resolver alguns exercícios sobre radiciação.